Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista e você que caiu aqui nesse canal, saiba que o propósito aqui é nutrir alma, corpo, espírito. Enfim, a gente fala de nutrição, mas a gente também fala de crescimento emocional, prosperidade. Esse é o objetivo aqui nesse canal. E aí nós estamos vivendo as 70 chaves do SPR. Hoje eu trouxe a chave 10 do SPR, confronto versus afronta. Se você entende que esse conteúdo pode ser importante para alguém, já compartilha aí. Vamos injetar essa sementinha de crescimento na vida das pessoas. Todos os dias tem uma chave aqui. Então, 70 chaves do SPR3, que é um conteúdo que o Pablo Marçal tem liberado todos os dias. E esse crescimento, essa experiência favorece o nosso crescimento. Então, vamos lá. Confronto versus afronta. Confrontar aquilo que às vezes rouba a nossa paz ou às vezes bloqueia o nosso crescimento. E ele trouxe um código no final dessa chave que fez muito sentido para mim, que é o TPC, Teoria, Prática e Constância. Às vezes a gente fica só ouvindo, injetando conhecimento, essa teoria dentro do nosso coração e não vai para a prática e muito menos mantém essa constância. E é aqui que a gente peca, porque só ouvir faz obesidade cerebral. A gente precisa de atitude, de comportamento, de atitude para crescer. Essa é a verdade. Então, confrontar aquilo que bloqueia. Onde a gente tem que viver? A gente tem que viver do lado do confronto, sempre. Afrontar é humilhar o outro. Afrontar é diminuir alguém publicamente. Então, afronta jamais. Vamos permanecer no confronto. Afronta é uma mola que quando a gente aperta, ela pode explodir na nossa cara. Então, pensa nisso. Quando você humilha alguém publicamente, expõe a vulnerabilidade dessa pessoa publicamente, isso pode explodir uma hora ou outra. E o confronto? O confronto é quando eu sei dizer não. Me posicionar e dizer, não, isso aqui dói lá dentro da minha alma, tá? Porque eu sou aquela pessoa que precisa viver o confronto do posicionamento de falar não para aquilo que eu não quero. Parar de agradar, porque às vezes nós achamos que para ser feliz tem que agradar os outros. E essa frase serve lá dentro do meu coração, ela se encaixa perfeitamente. Confronto é quando você cruza a fronteira, existe uma fronteira entre aquilo que vai te fazer feliz e aquilo que te segura. Então, confrontar é quando a gente cruza essa fronteira. E aí ele fala uma coisa muito legal nessa aula. Se as pessoas estão invadindo o seu território mental, vamos para o confronto. Como que eu confronto isso? Sabendo fazer perguntas. Então, confrontar também é saber fazer perguntas. Confrontar, às vezes, é decepcionar, mas sempre que a gente vai só ser amável, às vezes a gente decepciona também. E aí, vamos para as experiências. Quais experiências que a gente vai viver, que ele pediu para viver? Primeira experiência, fecha os olhos, eu fiz isso, e lembra o dia que você foi confrontado. Nessa hora eu pausei o vídeo assim, lembrei o dia, um confronto que eu vivi na minha vida. E aí ele pediu para anotar o sentimento. O que eu senti? Eu senti revolta. Eu fui confrontada e nesse dia eu senti muita revolta daquela situação. Fiquei revoltada de não poder falar mais e de não poder me posicionar diferente. Segunda experiência. Aqui já é com o outro. Ajudar alguém próximo. O importante é que se você tem alguém dentro da própria casa, isso vale a pena. Ajudar alguém a confrontar pelo menos três bloqueios que impedem o crescimento dessa pessoa. E aí, eu acredito que eu faço isso constantemente todos os dias. Eu ajudei ontem, por exemplo, meu pai, um bloqueio lá de aceitar, ter de relacionamento com o vizinho. Tipo, o que os outros acham de mim, como os outros se comportam. Eu falei, pai, para! Isso é do outro, não é seu, não gaste energia com aquilo que não te pertence. Então, é esse tipo de comportamento que às vezes a gente precisa ter. Ajudar, então, uma pessoa, escolha uma pessoa que tem muitos bloqueios, vamos ajudar essa pessoa hoje. Terceira experiência, listar 5 pessoas que são boas de confronto para a gente modelar. Aqui já é uma experiência de modelagem. Eu fiz uma lista, aí eu coloquei uma pessoa, listei 4 pessoas, uma muito boa de confronto, porque ela é extremamente inteligente, ela sabe fazer perguntas. E às vezes a gente cai na própria pergunta dela. A segunda que eu listei, rapidez nas respostas, na conexão, nas palavras. Então,
papum com ela, aquela aula 1 do papum. A terceira, sabedoria e sensatez na forma de falar. Isso realmente vende. E a quarta, que eu listei, uma pessoa extremamente argumentativa. Então, ela tem uma opinião, ela consegue construir o storytelling daquela opinião que ela tem. Então, é modelar. A gente também realmente precisa aprender com quem faz bem feito. E não precisa de muito longe, não. Às vezes, no nosso convívio, todo mundo que eu listei aqui é no meu convívio. Pessoas muito boas no que fazem. Quarta experiência, liste 5 casais que você enxerga um padrão de campeão. Isso é para fazer com cônjuge, com companheiro, com namorado, com noivo. Por quê? Porque a gente vai modelar agora o crescimento em dupla. Esse comportamento é interessante em dupla. Eu não tenho ninguém, tô sozinha, então para mim é mais difícil. Ele falou pra gente interiorizar isso, mas vocês concordam comigo que às vezes, quando você não tá com alguém, você não sai com casais? Porque quem se relaciona com casais são casais, você vai sair com casais? É meio que complexo, enfim. E a quinta e última experiência, liste 3 coisas que você parou de confrontar a si mesmo. Então, tipo, que um dia você quis, mas hoje você baixou a cabeça, baixou a guarda e se viu vencido por aquilo. E vamos buscar isso, crescer, romper. Então, assim, 3 coisas, por exemplo, eu queria vender meu carro, aí meio que esmureci, agora já voltei com essa ideia. Então, é não ter medo. Então, por exemplo, um confronto meu, abandonar a CLT. Hoje eu já não estou mais na CLT. Nós hoje abrimos uma sócia e eu abrimos o Nutrindo Nutris. Se você quiser saber mais sobre o Nutrindo Nutris, nós temos um Instagram empresarial, @NutriNdoNutris. Tem muita dica, muito conteúdo lá científico, então vale a pena ir lá para ver. Então, nossa função é comunicar saúde, seja para profissionais de saúde, seja para pacientes. Então, hoje a gente já abandonou o cargo CLT para viver o projeto. Foi sem medo. Depois de 10 anos de CLT, eu resolvi realmente romper. Hoje, tem desafios? Tem, mas não deixar esse medo me travar, me bloquear. Então, quando ele fala dessa última experiência aqui, que é desse último comportamento nosso aqui, buscar essas 3 coisas que você precisa confrontar para romper, para sair de onde você está. Então, entregue chave 10. Amanhã a gente tem mais um pouquinho, chave 11. E assim nós vamos de degrau em degrau, construindo e edificando o nosso crescimento.